Ao pelos amigos, bate comba Laporte, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos ver sobre tempos verbais em Guarani. Chegou o tão esperado dia da gente ver os tempos verbais em Guarani. E veremos hoje 4 tempos verbais em Guarani e vamos passar por cada um deles. Eu dividi esses tempos verbais em 2 páginas e temos aqui o primeiro tempo verbal, que é o presente perfeito. Como que nós falamos presente perfeito em Guarani? Ara angaguaite. Ara angaguaite. Anga quer dizer agora e guaite próprio, de agora próprio, ou seja, tempo de agora, tempo presente, tempo em que estamos, o tempo de agora seria, né? Então, o presente perfeito. E vamos conjugar o verbo purahei, que quer dizer cantar. Então, a gente aprendeu até hoje os pronomes pessoais. Para quem não viu ainda os pronomes pessoais, eu vou deixar passando aqui nos cards sobre os pronomes pessoais para vocês verem, depois volta aqui no vídeo. She apurahei, quer dizer eu canto, ndere purahei, hae opurahei, nyande apurahei, orero purahei, peempe purahei e haequera opurahei. Purahei quer dizer então cantar, e aqui nós temos os pronomes pessoais, e como eu disse, está aqui nos cards. Para quem não conhece, corre lá e depois volta aqui no vídeo. Pausa esse vídeo, abre uma outra guia, assiste lá e depois volta aqui para você entender esta parte. Vamos agora para o pretérito. Boiveguaite quer dizer pretérito perfeito. Boiveguaite. Então aqui nós temos o verbo nheno, que quer dizer deitar. Nheno é deitar, nheno. Então nós temos she anheno aque. Então para o verbo pretérito perfeito, para conjugá-lo em pretérito perfeito, a gente adiciona o aque no final. Aque é uma partícula, no caso, né, uma extensão. Então se eu falar she anheno aque, vou estar falando eu havia deitado, né? Eu deitei ou eu havia deitado, mais ou menos isto. Então vemos que aqui o verbo nheno está aqui no meio e a da primeira pessoa e aque no final. Nde renyeno aque, hae onyeno aque, nyande nhanheno aque, nhanheno aque. É bem difícil de falar esta palavrinha, né? Nhanheno aque, ore ronyeno aque, peen penyeno aque e haequera onyeno aque. Bom, a gente passou por essa parte dos tempos verbais. A primeira parte eu trouxe 4 partes, vimos um presente perfeito e um pretérito perfeito. Se você está gostando deste conteúdo, deixa o seu like aí pra gente, né? E aproveita também e já comenta, né? Falando o que você achou deste conteúdo, se está agregando e se você já sabia mais ou menos que era assim. E para finalizar aqui, já na segunda página, os nossos tempos verbais, agora vamos ver sobre futuro perfeito e futuro obrigatório. É aqui que nós vamos tirar aquela dúvida. Para quem não viu uma aula que eu falei sobre passado, eu vou deixar no final do vídeo. Para quem ficar até o final, vai ver o final da tela, vai passar sobre este vídeo que eu falei sobre futuro, né? Futuro e passado. Então aqui no caso, o futuro perfeito, nós chamamos em Guarani de upei guaite. Upei quer dizer depois e guaite é dele próprio, né? Então próprio de depois, quer dizer então é um futuro perfeito na tradução. Temos aqui o verbo diapô, que quer dizer fazer, e vamos conjugá-lo ele no futuro perfeito. Então ficaria assim: she adiapota, nde rediapota, hae odiapota, nyande jadiapota, ore rodiapota, peen pediapota e haequera odiapota. Gente, lembrem sempre do H. Esta letra H tem o mesmo, é como se fosse o mesmo H do inglês ou o nosso R de rato, hae. Tá vendo que se eu falar rato, eu escreveria com H no Guarani e não com R. Então seria mais ou menos isto. E agora, realmente, para finalizar, né? Comenta aí o que você está achando. Se você já sabia que o H do Guarani é como se fosse o H do inglês ou o nosso RR do português, o R junto, o dígrafo, né? R de carro, R de carreta. Vamos lá para finalizar então o peiguá catuetê. O peiguá catuetê. Catuetê quer dizer sim ou sim. Isso seria catuetê. Sim ou sim. Então nós veremos aqui futuro obrigatório. Se adiciona no final o vaeran. E aqui eu esqueci de explicar, vamos voltar aqui rapidinho no futuro perfeito. No futuro perfeito, eu acrescento ao verbo conjugado a partícula tá no final. Então seria she adiapotá, tá vendo? She adiapô quer dizer eu faço e o tá do final seria para o futuro perfeito. E aqui para o futuro obrigatório, que aí te obriga, tipo, está sendo o futuro que me obriga. Então seria
Rai, vamos ver o verbo rai. Rai quer dizer escrever ou riscar, pode ser também riscar, depende do que vai fazer, né? Mas a tradução mais plausível é escrever, sendo que pode ser riscar também. Então vamos lá. Ahai vaena, she ahai vaena, she ahai vaena, ahai vaena. Então tá vendo aqui o vaena? Nós acrescentamos esta palavra no final, que seria como se fosse uma partícula, né? Vaeran, para dizer que eu sou obrigado a escrever no futuro, né? Eu terei que escrever, ou eu tenho que escrever, né? Terei que escrever, seria isto. Nde rehai vaena, hae ohai vaena, nyande jahai vaena, ore rohai vaena, pen pehai vaena e haiquera ohai vaena. Vou voltar novamente. She ahai vaena, nde rehai vaena, hae ohai vaena, nyande jahai vaena, ore rohai vaena, pen pehai vaena e haiquera ohai vaena. Finalizamos assim esta aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, já contando sempre com os vossos comentários e também contando com a inscrição de quem ainda não é inscrito. Aproveite e se inscreva, que assim todos os conteúdos que eu colocar, se você ativar, lógico, o sininho de notificações, vai ser notificado também para você o momento que eu posto o vídeo. E o pessoal que está aqui no canal, que sempre acompanha, dá uma olhadinha lá para ver se você ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas automaticamente. E assim finalizamos, como já disse, e a gente se vê na próxima aula.